Bom, continuando, então a gente viu, né, no vídeo anterior sobre densidade, né, sobre massa específica, que é a mesma coisa, que é a relação da massa por unidade de volume, certo? E a gente vai ver agora um pouquinho sobre a relação de pressão, profundidade e princípio ou lei de Pascal, certo? Vocês já viram, né, que eu já falei para vocês na parte dos gases, que a pressão, ela é representada pela letra P, e a pressão nada mais é que a relação da força por área, ou seja, a força que a gente está aplicando numa determinada área. Quando eu estou falando de um fluido em repouso, por mais que o fluido, né, entre aspas, estaria em repouso, a gente sabe que existem o movimento das partículas, né? Que as moléculas, elas estão se movimentando e elas estão com colisões, né, moleculares entre elas e entre as superfícies. Então, acaba tendo uma determinada força. Então, eu não posso dizer que mesmo que o fluido esteja em repouso, né, que eu tenho uma determinada quantidade de água dentro de um recipiente, que aquela água não está fazendo pressão nas paredes do recipiente no fundo, porque as moléculas, elas não estão paradas. Se elas estão acima de 0 Kelvin, as moléculas, elas têm movimento, elas têm energia. Então, se elas têm movimento, têm energia, então elas estão se colidindo e estão fazendo pressão no fundo, nas paredes e entre elas, certo? Então, a gente sabe que pressão nada mais é que a força por área. E a gente já conhece a unidade de força é Newton, né? Que é a unidade do sistema internacional por metro quadrado. Isso aqui a gente chama de Pascal. E também vimos que existe uma outra unidade que é utilizada, que é o ATM. Então, a gente sabe que um ATM, que é a pressão atmosfera a nível do mar, é a mesma coisa que 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Essa é a relação que a gente tem de Pascal com ATM, certo? Bom, então, a gente já sabe que a pressão é força sobre unidade de área. Sabemos também que a pressão atmosférica nada mais é que o quê? Que é a pressão exercida pela atmosfera terrestre sobre nós e também pelo fundo do oceano, né? Assim, vamos supor, por esse oceano que a gente vive de ar, né? Isso que eu quis dizer. Então, na verdade, a pressão atmosfera é essa pressão por essa infinidade de ar que estão exercendo sobre a gente. Então, a nível do mar, a pressão atmosférica é 1,013 vezes 10 na 5 Pascal, a nível do mar. Só que a gente sabe que a pressão atmosférica, ela não é constante. A nível do mar, nós temos um ATM. Mas nós sabemos que a pressão atmosférica, ela muda em relação à altitude e também à profundidade. A gente sabe que quando a gente, por exemplo, está acima do nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica menor, porque nós temos um ar mais rarefeito. Nós também sabemos que se a gente vai fazer um mergulho, a gente sabe que a pressão está aumentando, porque a gente tem, além de nós estarmos sobre a pressão atmosférica, nós ainda temos a pressão que o fluido está fazendo sobre a gente, certo? Então, imagina isso aqui, pode ser uma piscina, pode ser um recipiente, pode ser qualquer coisa. Consideramos que, por exemplo, né, se isso aqui a gente considerar que seja uma piscina, nós temos até aqui nessa coluna aqui o ar. Então, aqui para cima nós temos ar. E aqui para baixo nós temos água. Se eu tiver uma pessoa, por exemplo, né, ou qualquer coisa, no fundo desse recipiente, né, se eu quiser imaginar o fundo ou em qualquer ponto desse recipiente, na verdade, se a gente conseguisse desprezar o peso do fluido, né, ou seja, se eu tenho, por exemplo, isso aqui a gente considerar uma piscina, tá? Não um vidro. E eu tenho um mergulhador no fundo da piscina. Sabe que eu não sou boa em desenho, né? Eu tenho um mergulhador aqui no fundo da piscina. Ele tá exatamente no fundo da piscina, certo? Se ele tivesse aqui em cima da piscina, a nível do mar, vamos supor que a gente tá considerando a nível do mar, né? Ou que seja. Se ele tivesse aqui, essa pessoa aqui, ela estaria submetida
a pressão atmosférica, porque ela estaria a nível do mar, ela estaria submetida somente à pressão atmosférica, ou seja, a pressão que essa pessoa aqui que está submetida é a pressão atmosférica. Se nós conseguíssemos desprezar o peso do fluido, nós sabemos que em qualquer ponto desse fluido, se eu conseguisse desprezar o peso dele, em qualquer ponto desse fluido, o peso, a pressão seria a mesma. Só que, geralmente, né, esse peso ele não é desprezível, nós não conseguimos desprezar o peso do fluido. Então, eu pergunto para vocês, se eu tiver um mergulhador aqui no fundo da piscina, tá? Se ele estiver aqui no fundo da piscina, qual é a pressão total que essa pessoa vai estar submetida? Se ela estiver só aqui em cima, ela está submetida à pressão atmosférica, que nós vamos representar a pressão atmosférica por P0, certo? Então, nós vamos representar a pressão atmosférica por P0, pressão atmosférica. Eu quero saber qual é a pressão aqui no fundo do recipiente que essa pessoa está submetida. Bom, nós sabemos o seguinte, que eu tenho uma coluna de água sobre ele, certo? Eu tenho uma determinada, essa piscina aqui, ela tem uma determinada profundidade, tá? Nós vamos considerar que aqui a distância é 0, certo? Aqui ele tá parado, então, lá em física vocês já tinham que aqui seria y0 igual a 0, é a altitude que ele tá inicial. E vamos considerar aqui embaixo y, certo? Que vai ser a profundidade que ele tá. Eu quero saber qual é a pressão que ele tá aqui. A gente sabe que a gente tem uma coluna de água sobre ele. E, além disso, normalmente o ar, né, já tá fazendo uma pressão aqui. Esse ar já tá fazendo uma pressão aqui, que é a pressão atmosférica. Então, do que dependeria essa pressão que ele tá submetido lá no fundo da piscina? A pressão total que ele tá submetido, além disso, né, se ele tá na terra, tá agindo sobre ele a gravidade, certo? E nós sabemos que a gravidade da Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabemos que para baixo a gente adota a gravidade positivo, né? Vocês já viram isso, para baixo a gravidade é positivo e para cima a gente representa negativo. Vocês devem ter visto isso em Física 1, tá? Bom, então é o seguinte, a pressão que ele está submetido aqui, como eu não posso desprezar o peso do fluido, esse fluido aqui, além dessa pressão atmosférica, esse fluido aqui está fazendo uma pressão sobre ele. Então, eu posso dizer que a pressão que ele está submetido vai ser o quê? Vai ser o somatório dessa pressão atmosférica que não vai deixar de agir, que nós vamos chamar de P0, que é a pressão atmosférica, mais essa pressão do fluido que está fazendo sobre ele. E esse fluido aqui, ele tem uma determinada densidade. A gente sabe que quanto maior a densidade, eu tenho mais massa por volume, maior vai ser a força que esse fluido vai estar fazendo sobre ele. Então, a gente vai depender também mais a densidade do fluido, vezes a gravidade local, que não vai deixar de agir, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Ou seja, nós sabemos que quanto mais profundo for, maior vai ser a pressão. Por quê? Porque eu tenho essa determinada altura, que nós vamos chamar de H. Como a inicial é 0, então vai ficar H menos 0, então vezes a altura. Então, nós vamos chamar a pressão total, que esse mergulhador vai estar submetido no fundo do recipiente, vai ser a pressão atmosférica que já está agindo, né? Pressão atmosférica que já está agindo, mais a densidade do líquido, que está fazendo uma determinada força, a gravidade local e a profundidade. Ah, mas se ele estiver na metade da piscina? Se ele estiver na metade da piscina, o fluido é o mesmo, a gravidade é a mesma, a pressão atmosférica é a mesma. O que vai mudar? Apenas a altura a coluna de fluido, ou seja, a altura de fluido que a gente tem sobre ele, certo? Então, essa pressão total nós vamos chamar de pressão absoluta, certo? Essa pressão total nós chamaremos, a partir de agora, de pressão absoluta. E o que seria... Eu poderia reescrever isso aqui de outra forma. P... Se eu passar o P0 para lá, fica negativo. P menos P0 é igual a densidade vezes a gravidade vezes
a profundidade do fluido. E essa diferença P menos P0 nós chamaremos de pressão manométrica. Tá? Então, essa diferença P menos P0 nós chamaremos de pressão manométrica. E a pressão absoluta, né? A gente chama essa pressão total é a pressão absoluta. Então, a pressão absoluta e essa aqui seria a pressão manométrica, certo? Bom, lembrando que esse aqui, né? Esse ρ aqui a gente representa a densidade, que tem que ser em quilogramas por metro cúbico. Temos a gravidade, né, que está na Terra, então nós vamos utilizar 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é uma constante. H é a profundidade, que precisa estar em metros. P é a pressão absoluta, tá? Que tem que ser em Pascal. P0 é a pressão atmosférica local, que também tem que ser em Pascal. E esse P menos P0 a gente vai chamar de pressão manométrica, que na verdade é a variação de pressão ΔP, certo? Bom, isso eu tô falando em profundidade. Vamos supor que eu esteja falando em altitude. Então, eu tenho aqui é o nível do mar, tá? Aqui é o nível do mar. E aqui eu tenho uma montanha, sei lá, uma colina, qualquer coisa, e eu tenho uma pessoa que tá aqui, certo? A nível do mar, nós temos aqui P0, que a gente está representando a pressão atmosférica aqui. Qual seria a pressão que essa pessoa estaria submetida aqui? Também temos a gravidade, certo? Também temos a gravidade agindo. A pressão que está lá em cima, nós sabemos que a pressão ela diminui com a altitude porque o ar é mais rarefeito. Então, a pressão que a gente tem lá no ponto aqui seria a pressão atmosférica local, certo? Menos, aqui ele teria uma pressão atmosférica, aqui a gente tem outra, né? Menos, por que menos? Porque agora eu tô falando daqui para cá, a altitude está variando, a gravidade fica negativa. Então, menos a densidade do ar, seria a densidade do ar aqui, menos a densidade do ar, vezes a gravidade, vezes a altura, tá? Então, aqui ele fica menos, porque a gravidade aqui a gente está adotando daqui para cá seria negativo, certo? Ou também pode representar o negativo, porque aqui ficaria y0 igual a 0, então daqui para cá também daria negativo. Então, a gente sabe que com a altitude a pressão diminui. Então, ficaria pressão total é a pressão atmosférica menos a densidade do ar, a gravidade e a altitude que ele tá. Isso aqui se eu estiver falando em altitude, tá? Então, é diferente. Quando eu tô falando em profundidade, nós temos que somar esse peso da coluna, esse peso do líquido que está sobre a pessoa. E quando nós estamos falando em altitude, a gente tem que descontar, porque lá em cima o ar ele é mais rarefeito. Então, a gente desconta esse peso aqui, né, teoricamente, certo? No próximo vídeo eu vou gravar mais uma parte.